Milionário fica surpreso ao ver mendiga negra apresentar prato incrível no concurso. Na esquina da Praça da Sé, em São Paulo, um alvoroço tomava conta de todos. Você viu? A mendiga negra com a galinha. Disseram que vai participar do concurso de culinária. O burburinho era inevitável. Margarida, a moradora de rua que todos passavam sem olhar, agora era o centro das atenções. Consuelo, sua fiel galinha, piava ansiosamente ao seu lado, como se soubesse que algo grande estava por vir. Era um dia quente e ensolarado, e Margarida caminhava pelas ruas com um peso nos ombros. Mas em meio à neblina de seus pensamentos, avistou um cartaz colorido. Concurso Gastronomia da Cidade. Prêmio de R$ 10.000. A imagem de um prato divino enchia o papel, e algo dentro dela pulsou. Corações apertados haviam-lhe ensinado a duvidar de si, mas as provocações da chefe Cândida, famosa por seu desprezo aos humildes, não podiam ser ignoradas. O que você pode fazer se não sabe nem cozinhar? A chefe havia zombado. Aquela escuta feriu Margarida, mas também despertou algo adormecido. Determinada, decidiu se inscrever. Como poderia não fazê-lo? Afinal, a cozinha sempre fora um refúgio. Lembrou-se das tardes em que cozinhava com seu filho, envoltos em risadas e farinhas. A lasanha que ele adorava se tornara uma tragédia em sua mente. E a dor da perda voltava à tona, como um eco insuportável. Mas cada lágrima e cada lembrança traziam uma chispa de coragem. Os dias seguintes foram de batalhas internas. Ela se dedicou à prática na pequena fogueira que usava nas ruas. O cheiro do molho de tomate caseiro misturava-se ao aroma das lembranças felizes. Enquanto misturava ingredientes, os rostos ao seu redor se tornavam cada vez mais visíveis, e a invisibilidade uma sombra a menos. Finalmente, chegou o grande dia. Margarida estava cercada por chefes renomados, gente da elite. Puxou um ar profundo, e quando chegou sua vez, o coração martelava no peito. O olhar da chefe Cândida, um misto de desdém e curiosidade, a desafiou. Com mãos trêmulas, ela apresentou sua lasanha. Cada camada era um pedaço de sua alma, uma conexão com seu filho. As faces dos jurados mudaram. O cheiro, uma ponte do passado. E entre eles, um homem de terno impecável, Guilherme, que observava intensamente. Em um momento de silêncio ensurdecedor, seus olhares se cruzaram. Margarida sentiu como se o chão sumisse. Ele era seu filho, o que havia perdido. Não havia como escapar dessa verdade. Tudo desmoronou quando Cândida se levantou, acusando-a de trapaça, de ser uma fraude. O público murmurou. As expressões eram um misto de choque e intensidade. Margarida, com as mãos inquietas, teve um estalo. Não era apenas uma disputa culinária. Era uma luta por respeito, por um espaço no mundo. Sua vida estava prestes a mudar, mas o receio de encarar o passado a prendia. O clima esquentou. Guilherme a observava. E Margarida, uma voz embargada, decidiu enfrentar a chefe e, por fim, a si mesma. A competição não era apenas sobre cozinhar. Era sobre reivindicar sua identidade e dignidade. E ali, em meio ao caos, ela se perguntava: o que farei se reatar minha vida com ele, se o passado voltar a me assombrar? O público prendia a respiração, e a resposta se tornava cada vez mais urgente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Margarida estava paralisada. As palavras tremiam em sua garganta. Cândida disparara acusação após acusação. Mas a chefe não era apenas uma rival. Era um fantasma de seu passado. A tensão na sala se intensificava.
Guilherme a observava, sua expressão misturando preocupação e expectativa. Ele parecia ser um apoio, mas também um constante lembrete do que tinha perdido. Você não pode estar aqui! Não pode! Cândida gritou, gesticulando com raiva. O público aguardava, os rostos confusos e ansiosos. Margarida sentiu o peso do olhar de todos, como se estivessem todos segurando a respiração. Uma parte dela desejava desaparecer. E foi nesse momento, sob o peso do silêncio tenso, que tudo mudou. Um barulho repentino, como um estrondo, ecoou pela praça. As janelas da loja ao lado estouraram e uma nuvem de fumaça se espalhou na direção do palco. As pessoas gritaram. Algumas começaram a correr. Margarida sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo. Tudo parecia um pesadelo. Fogo! Alguém gritou. O pânico se espalhou e Margarida se virou, tentando entender o que estava acontecendo. O forte cheiro de fumaça a fez tossir. No meio da confusão, ela avistou uma figura familiar saindo do meio da multidão. Era sua antiga vizinha, Dona Ruth, que parecia desesperada, apontando para algo atrás de Margarida. Olhe, a galinha! Dona Ruth berrou. Margarida se virou rapidamente e, de repente, viu Consuelo, sua galinha assustada e em meio ao tumulto. Sem pensar, ela correu, coração disparado, por entre os corpos que se agitavam. Mas ao alcançar Consuelo, algo a fez parar. Uma cena surreal se desenrolou diante dela. Uma mulher em chamas, correndo descontroladamente. Era Cândida. O vestido dela, uma vez brilhante, agora era uma bola de fogo que iluminava a escuridão da confusão. A chefe havia sido apanhada no incêndio acidental e estava gritando, as mãos levantadas em busca de ajuda. Margarida estava paralisada, horrorizada. E então, inesperadamente, Guilherme, seu filho, esteve ali. Ele correu em direção a Cândida, sem pensar duas vezes. O instinto de um filho, mesmo que por um momento fosse uma figura de autoridade, ressaltou tudo o que Margarida temia. Ele não a reconheceu. Olhou para a mulher em perigo, não para a mãe que ele havia perdido. A dor no peito de Margarida aumentou, mas o instinto de um filho em salvar alguém também a fez querer proteger Guilherme. Volte, é perigoso! Margarida gritou, a voz embargada pela emoção. Mas ele não ouviu. Enquanto Guilherme tentava socorrer Cândida, a verdade começou a surgir como um gás venenoso. Uma lembrança distante e dolorosa aflorou na mente de Margarida. A chefe Cândida havia sido uma vez a melhor amiga de seu marido. E naquela amizade havia um segredo que Margarida sempre hesitou em explorar. Antes que ela pudesse se aprofundar mais nisso, o impacto a tirou do pensamento. Um grupo de pessoas, ainda em estado de pânico, atingiu Margarida, que caiu. O céu girou. Grupos de sombras escuras cercaram. O último que viu antes de se apagar foi o rosto de Guilherme voltando-se para ela, com uma expressão de vitimismo e compreensão. Nesse piscar de olhos, a conexão que pensava ter perdido para sempre parecia renascer, mas não sem um custo. Quando Margarida acordou, a cena estava calma. As pessoas se afastavam, enquanto a fumaça dançava no ar. Cândida estava agachada, ensanguentada, e Guilherme a olhava, uma expressão confusa no rosto. Margarida não sabia o que acreditava mais. O que aconteceria agora? Os segredos, os relacionamentos, tudo estava prestes a se desfazer diante dela, como faíscas perdidas no ar. O que ela faria agora que a verdade estava quase à vista? E se o passado não estivesse tão distante como ela imaginava? Quando Margarida acordou, a confusão ainda cercava a Praça da Sé. O cheiro de fumaça se misturava com a umidade do ar, criando uma atmosfera estranha e tensa. Cândida estava ali, encostada na parede, respirando ofegante e com um olhar perdido. Guilherme permanecia ao seu lado, os olhos entre os dois, como se uma batalha acontecesse dentro dele. Margarida se levantou, sentindo o peso da situação e da realidade que se desenrolava. Mas antes que pudesse reunir os pensamentos, um grito ressoou no ar. É ela! Alguém na multidão apontou.
o dedo tremendo, como se estivesse apontando para um monstro. As cabeças se viraram, e Margarida sentiu os olhares cravados nela, como dardos em sua pele. A mendiga! É ela quem provocou o incêndio! As palavras cortaram profundamente, e Margarida apenas conseguiu esboçar um movimento de negação. Não! Não fui eu! Mas ninguém parecia ouvir. A tensão aumentou à medida que os murmúrios se transformaram em gritos. Os rostos se tornaram borrões, uma onda de desaprovação varria o espaço. Margarida olhou para Guilherme, buscando apoio, mas ele a encarava como se ela fosse uma estranha. O garoto em que ela se lembrava havia se perdido entre as sombras de dor e abandono. "Eu sei o que você fez", gritou uma mulher da multidão, sem coração. O eco de suas palavras reverberou como um trovão. E Margarida sentiu o chão se abrir sob ela. O desespero a envolveu. "Do que você está falando?" Sua voz mal conseguia sair. Então, como se todos tivessem combinado, começaram a ecoar as acusações. Ela era uma dona de casa. Ouvi dizer que ela tacou fogo no restaurante. Cuidou da culinária enquanto deixou seu filho na rua. O peso das palavras só aumentava. Margarida respirava com dificuldade. A sensação de claustrofobia a dominava. O que era real? O que era mentira? Então, um homem de perno que ela não reconhecia se aproximou. Seu olhar era intenso, como se quisesse extrair a verdade de Margarida. E ela sentiu o sangue correr gelado em suas veias. "Esse não é o momento para jogar a culpa em ninguém", ele disparou, ajustando os óculos. "Mas precisamos entender o que realmente aconteceu aqui." As palavras dele pareciam um socorro, mas carregavam uma carga que ela não podia ignorar. Ele caminhou em direção ao palco e Margarida sentiu que o mundo estava rodando. No entanto, ele continuou. "Existem documentos que provam outra coisa." Os olhares agora estavam sob ele. O murmurinho sinistro crescia. Alguém havia encontrado coisas sobre o passado de Margarida? Cada frase dele era um golpe, e esse homem estava se tornando o arauto de alguma verdade obscura. "Sim, eu tenho uma cópia", disse a mulher que havia dado a primeira acusação. Margarida não conseguia se concentrar. Uma cópia do quê? Mas antes que tudo se tornasse mais claro, Cândida levantou a voz novamente. "As coisas não são o que parecem, Margarida. Você sabe disso." Você se escondeu atrás de um sorriso enquanto o desespero a tomou. O seu passado, o que não foi revelado. Uma parte dela queria gritar, queria que todos soubessem. Sim, houve erros, mas as verdades gritantes não eram apenas dela. A tensão cresceu e, de repente, um silêncio pesado caiu. Havia algo mais, algo que ninguém estava dizendo. O homem de terno olhou para Cândida, incapaz de esconder a surpresa. "Você tem certeza que ela não é a quem você pensa que é?" Aquelas palavras foram como uma faca, e Margarida sentiu que algo dentro dela se quebrava. Uma revelação. Uma reviravolta que ela não via chegando. "Não", sussurrou Margarida, o entrelaçar de incertezas e medos a deixando paralisada. "O que você quer dizer com isso?" A multidão balançava confusa. Guilherme, por sua vez, estava em choque, os olhos fixos em Margarida, mas sem reconhecer a mulher que antes acreditava conhecer. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito ecoou. "Margarida, cuidado!" Uma sombra se lançou em direção a ela. Olhando rápido, Margarida percebeu uma figura obscura correndo. O pânico reinou novamente e a pergunta que pairava no ar era: quem era essa figura? E o que mais estava escondido atrás de cada lágrima derramada e de cada segredo enterrado? Naquele instante, o mundo deles estava prestes a desmoronar ainda mais. Margarida estava paralisada. As palavras tremiam em sua garganta. As acusações e os olhares julgadores a sufocavam. "Cuidado!" alguém gritou, e de repente uma sombra correu em sua direção. Foi quando tudo no mundo dela pareceu desacelerar.
Uma figura encapuzada, vestindo um manto escuro, avançava pela multidão. Os olhares se viraram, o murmúrio crescendo como um eco ensurdecedor. À medida que a figura se aproximava, Margarida sentiu um frio na espinha. O desconhecido parou à sua frente, desvelando o rosto. Era Lara, uma antiga amiga, alguém que havia se afastado depois que as coisas pioraram na vida de Margarida. Você não deveria estar aqui. Margarida conseguiu sussurrar, a mente cheia de perguntas. Escute, não é o que você está pensando, Lara disparou. Sua voz estava alta, mas havia um tremor de medo. Vim alertá-la. Cândida não é quem você pensa que é. As pessoas estão me acusando, e você vem com mais mentiras? Margarida a desafiou, mas o olhar de Lara era desesperado. O tempo parecia ter parado. Não, ouça! Cândida, ela não é apenas uma chefe. Ela estava envolvida em algo muito maior. Algo que poderia acabar com você. As palavras de Lara reverberavam como um soco no estômago. Guilherme a observava, confuso e angustiado. Ele parecia perdido, os pensamentos afogando-se na insegurança. Antes que pudesse perguntar mais, a multidão começou a se agitar novamente. A figura encapuzada se virou e procurou por algo entre as pessoas. Ela está aqui. Precisamos encontrar o que escondem. As vozes gritavam em pânico. Unindo o medo ao caos, alguém gritou: é uma armadilha. Pode ser um ataque. Aquela sombra transformava a atmosfera, fazendo o pânico tomar conta da praça. Guilherme avançou, com os olhos fixos em Cândida, que ainda estava tremendo, encostada na parede. Ele parecia dividido entre proteger Margarida e enfrentar a mulher que havia sido, de certa forma, sua mentora. Mãe, você conhece essa mulher? O que aconteceu entre vocês? A pergunta dele cortou o ar pesado. Guilherme, não é a hora. Margarida gritou, ainda tentando processar tudo, mas a incerteza nos olhos de seu filho refletia a dor de um passado que nunca teve oportunidade de entender. Eu não tenho tempo para explicar. Você precisa saber que Cândida tenta esconder uma verdade que pode mudar tudo, até quem você é. Ela fez coisas terríveis. Lara insistiu. Suas mãos tremiam pelo desespero, e a atenção da multidão que antes estava fixada em Margarida, agora estava se dividindo. Do que você está falando? Margarida questionou, seu coração acelerando. Mas antes que Lara pudesse responder, houve um estrondo, aquelas janelas quebradas, o eco dessa explosão. O céu parecia desabar. Uma fumaça densa preencheu o ar, e o pânico retornou. Margarida! Guilherme gritou. O desespero em sua voz fazia o peito dela apertar. O chão tremia sob seus pés. As pessoas começaram a correr, e a presença de Lara a puxou para a frente. Vá! Agora! Há coisas que você não sabe. Cândida ela vai querer te silenciar. Margarida estava prestes a perguntar mais, mas Lara a puxou, arrastando-a para fora da confusão. O sentimento de traição misturava-se com a urgência. Você não pode deixá-la escapar! Mas Lara a pressionou, e uma nova onda de gritos ressoou. Qual é a verdade, Lara? O que você sabe? Elas passaram por baixo de uma tenda, e Margarida se virou, avistando Guilherme, com o olhar perdido. Ele não compreendia. A revelação do que Cândida verdadeiramente era poderia ser fatal. E no fundo da mente de Margarida, uma pergunta ficou clara. O que mais está escondido e em quem eu posso confiar? Enquanto lutas aconteciam ao redor, o que judiava Margarida não era só o que estava acontecendo agora, mas o que estava prestes a ser revelado. As palavras de Lara martelavam em sua mente, e em sua essência, uma verdade aterrorizante começava a emergir. Uma verdade que mudaria tudo o que ela acreditava ser real. E no meio do caos, um novo mistério surgia. Uma sombra de dúvida que poderia devastar mais do que um concurso de culinária. Ela precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. Margarida estava prestes a perguntar mais, mas Lara a puxou, arrastando-a para fora da confusão.
O sentimento de traição misturava-se com a urgência. Você não pode deixá-la escapar! Mas Lara a pressionou, e uma nova onda de gritos ressoou. Qual é a verdade, Lara? O que você sabe? Elas passaram por baixo de uma tenda, e Margarida se virou, avistando Guilherme, com olá. A revelação do que Cândida verdadeiramente era poderia ser fatal. E no fundo da mente de Margarida, uma pergunta ficou clara. O que mais está escondido? E em quem eu posso confiar? Mas tudo mudou em um instante. Lara olhou para Margarida com desespero nos olhos, e antes que Margarida pudesse se mover, Lara se virou bruscamente. Margarida, escute, eu sou a única aqui. Um estrondo ecoou por cima daquelas palavras. Uma explosão repentina vindo da tenda onde Cândida estava. Tudo aconteceu num piscar de olhos. A estrutura de metal se desmoronou. O barulho foi ensurdecedor. Margarida e Lara foram jogadas para o chão. Uma onda de fumaça e destroços as envolveu. O pânico reinou novamente, enquanto as pessoas corriam em todas as direções, gritando e se ajudando. Mas em meio ao caos, Margarida percebeu algo. Dentro da fumaça, uma forma caída, um corpo se contorcendo. Guilherme! Gritou. Mas a voz dela se misturou com o barulho ensurdecedor. Lara, com coragem renovada, puxou Margarida para mais perto. Temos que sair daqui! Elas se levantaram, mas o chão parecia tremer sob seus pés. O terror a cercava. Margarida não sabia o que fazer. A visão de Guilherme desaparecendo na fumaça a deixou paralisada. E foi nesse momento que algo cruel e chocante aconteceu. Uma figura se ergueu entre os destroços, uma sombra que parecia estar flutuando na fumaça. Era Cândida, com aquele olhar frio e malévolo. Mas algo estava errado. Ela segurava algo em sua mão. Fui eu quem acendeu essa chama, gritou, a voz dela ressoando com um poder inesperado. As verdadeiras depravações da nossa amizade vêm à tona agora. Cândida deu um passo à frente e Margarida ficou sem ar. Você não entende, Margarida. Eu nunca fui apenas uma chefe. Essa cidade é minha. A confissão dela era um soco no estômago e Margarida sentiu a bile subir. As pessoas na multidão estavam olhando fixamente, ainda em choque. Guilherme apareceu novamente, se erguendo, mas não sozinho. Ao seu lado, outra figura se destacou. Era alguém que Margarida jamais esperava ver. Seu marido, Eduardo, apareceu das sombras, com olhos que brilhavam de um modo que Margarida achava que nunca mais veria. Não, não pode ser! Você está vivo! Suas palavras saíram como um sussurro cheio de incredulidade. A cada passo que Eduardo dava, a tensão aumentava. Ela não foi a única a mentir, Margarida. Cândida nunca agiu sozinha. O coração de Margarida disparou. O que você está dizendo? Fui eu quem a ajudou a criar esse jogo. Eu queria o poder, o controle. E você era o estorvo. A verdade cortou como uma lâmina. O desespero tomou conta de Margarida. Era como se toda a sua vida tivesse sido fundamentada numa mentira. Mas mais do que isso, a dor de saber que a pessoa que ela amou a traíra a deixava paralisada, sem conseguir reagir. E agora, Margarida, Cândida continuou, com um sorriso maligno, você e seu filho estão presos neste desastre que criamos. Ninguém sairá daqui ileso. Foi então que Margarida percebeu que não se tratava apenas de um concurso, mas de uma teia de mentiras e traições que a aprisionara desde o início. Como poderia confiar em Eduardo? O pânico se intensificou e uma nova verdade começou a se afirmar. Uma verdade devastadora. Todos estavam ligados de uma forma que Margarida nunca poderia imaginar. Naquele momento, ela soube que precisava confrontar o passado e falar a verdade, não apenas para ela, mas para todos que estavam ali. Mas quem poderia acreditar nela agora? A multidão a observava, e havia olhares de desprezo e curiosidade. Qual seria seu próximo passo? A explosão, as mentiras, tudo estava prestes a explodir em sua vida.
e ela precisava decidir: enfrentar os fantasmas do passado ou deixar tudo o que amava queimar nas chamas da disputa. Margarida estava paralisada. As verdades e mentiras dançavam na sua mente. Eu não posso acreditar que você me traiu, gritou, sem saber se referia a Eduardo. Guilherme olhava fixamente, confuso, enquanto a vida parecia girar em câmera lenta. Cândida, com um sorriso cruel, ergueu uma mão. Você, Margarida, é apenas uma peça neste jogo. E eu sou a rainha. O grito dela ecoou, cortando a neblina do que estava acontecendo. Você não pode. Margarida, por que ela estava tão arrogante? Ela queria gritar, chorar, e ao mesmo tempo um fio correu por sua espinha. E naquele instante, um relâmpago rasgou o céu. A chuva começou a cair. E em segundos, a praça se transformou em um cenário de caos. O barulho da água misturava-se aos gritos, e a fumaça aumentava, formando sombras sinistras. E então, um estrondo! O chão tremeu de novo, desta vez com força. As pessoas começaram a gritar mais alto, dúvidas e medos preenchendo o ar. Cuidado! Alguém berrou, enquanto tudo aos seus pés desmoronava. Mas o choque realmente veio quando uma figura cambaleante apareceu no meio da fumaça. Eduardo desmaiou. Ele caiu para o lado, e a multidão parou. Um silêncio profundo envolveu a praça. O coração de Margarida disparou. Não! Eduardo, não! Ela correu até ele. Os pés deslizavam na água e na lama. Quando Margarida chegou ao lado dele, o pulso dela parou. Ele estava ferido, e a gravidade da situação atingiu como um golpe de punho. Levante-se! Por favor, acorde! Margarida implorou, a desesperança sufocando. Guilherme a seguiu, a expressão do menino em desespero se misturando com raiva. Ele estava ferido também, seu olhar baseado na dor que não entendia. Mas o que a deixou sem fôlego foi perceber que algo ou alguém se movia entre os destroços. Uma sombra, com um manto negro, apareceu de novo. Me deixe, eu sou a verdade que vocês não conhecem. A voz ecoava como um relâmpago a dividir o céu. Margarida piscou os olhos, tentando ver melhor no meio da fumaça. Mas a figura desapareceu tão rapidamente quanto tinha surgido. Quem é você? Gritou Guilherme, ainda sem saber que os ecos do passado poderiam levá-lo a um abismo sem fundo. E foi neste momento, enquanto todos estavam atordoados, que a figura revelou seu rosto. Era Lara. Estou aqui para ajudar! Gritou desesperadamente. Mas o olhar dela era carregado de segredos. Então Margarida começou a entender. O choque congelou seu coração. Essa não era apenas uma mensagem. Era uma realidade que ela havia ignorado. Você também me traiu? Perguntou. Ofegante, a raiva ardendo, mas também triste. As pessoas ao redor começaram a murmurar, a desconfiança crescendo como a fumaça ao redor. Você não pode acreditar em mim, Margarida, disse Lara, com lágrimas nos olhos. Cândida estava por trás de tudo isso, desde o começo. Meus erros não foram sobre você, foram sobre mim. Margarida sentiu que o chão desaparecia. Cândida, Eduardo, Lara, tudo o que ela conhecia havia se desfeito em um instante. A multidão agora olhava para ela, as acusações e medos da cidade pesando em seus ombros. E se tudo não passasse de uma grande armadilha? Guilherme, ainda confuso, balançou a cabeça. Mãe, o que está acontecendo? O grito dele puxou Margarida de volta, ainda segurando a mão de Eduardo, que permanecia inconsciente e vulnerável. Então um grito final rompeu a tensão do momento. Fogo! Era alguém na multidão. O pânico se espalhando mais uma vez como onda. O céu, antes nublado, agora parecia um inferno. Margarida levantou a cabeça, percebendo que o verdadeiro perigo não era só Cândida ou Eduardo, nem mesmo os segredos. Era a cidade inteira que havia sido manipulada. Sussurros e olhares se tornavam cada vez mais pesados. Quem você realmente é?
Margarida, a multidão questionava. E assim, com o passado se curtindo nas chamas, Margarida teve que decidir. Vale a pena descobrir a verdade, mesmo que ela destrua tudo o que ela conhece? As chamas brilhavam em seu olhar, e no fundo ela sabia que a resposta era necessário, mas não sem consequências. Margarida estava paralisada. As verdades e mentiras dançavam na sua mente. Eu não posso acreditar que você me traiu, gritou, sem saber se referia a Eduardo ou a Cândida. A tensão pairava no ar, e as pessoas ao redor estavam em choque, esperando por algo explosivo. Guilherme olhava fixamente, confuso, enquanto a vi. Cândida, com um sorriso cruel, ergueu uma mão. Você, Margarida, é apenas uma peça neste jogo, e eu sou a rainha. O grito dela ecoou, cortando a neblina do que estava acontecendo. Você não pode! Margarida, por que ela estava tão arrogante? Ela queria gritar, chorar, e ao mesmo tempo um frio correu por sua espinha. E naquele instante, um relâmpago rasgou o céu. A chuva começou a cair, e em segundos, a praça se transformou em um cenário de caos. O barulho da água misturava-se aos gritos, e a fumaça aumentava, formando sombras sinistras. E então, um estrondo. O chão tremeu de novo, desta vez com força. As pessoas começaram a gritar mais alto, dúvidas e medos preenchendo o ar. Cuidado! Alguém berrou, enquanto tudo aos seus pés desmoronava. Mas o choque realmente veio quando uma figura cambaleante apareceu no meio da fumaça. Eduardo desmaiou. Ele caiu para o lado, e a multidão parou. Um silêncio profundo envolveu a praça. O coração de Margarida disparou. Não, Eduardo, não! Ela correu até ele. Os pés deslizavam na água e na lama. Quando Margarida chegou ao lado dele, o pulso dela parou. Ele estava ferido, e a gravidade da situação atingiu como um golpe de punho. Levante-se, por favor, acorde! Margarida implorou, a desesperança sufocando. Guilherme a seguiu, a expressão do menino em desespero se misturando com raiva. Ele estava ferido também, seu olhar baseado na dor que não entendia. Mas o que a deixou sem fôlego foi perceber que algo ou alguém se movia entre os destroços. Uma sombra com um manto negro apareceu de novo. Me deixe, eu sou a verdade que vocês não conhecem. A voz ecoava como um relâmpago a dividir o céu. Margarida piscou os olhos, tentando ver melhor no meio da fumaça. Mas a figura desapareceu tão rapidamente quanto tinha surgido. Quem é você? Gritou Guilherme, ainda sem saber que os ecos do passado poderiam levá-lo a um abismo sem fundo. E foi neste momento, enquanto todos estavam atordoados, que a figura revelou seu rosto. Era Lara. Estou aqui para ajudar, gritou desesperadamente. Mas o olhar dela era carregado de segredos. Então Margarida começou a entender. O choque congelou seu coração. Essa não era apenas uma mensagem. Era uma realidade que ela havia ignorado. Você também me traiu? Perguntou, ofegante. A raiva ardendo, mas também triste. As pessoas ao redor começaram a murmurar, a desconfiança crescendo como a fumaça ao redor. Cândida estava por trás de tudo isso desde o começo. Meus erros não foram sobre você, foram sobre mim. Margarida sentiu que o chão desaparecia. Cândida, Eduardo, Lara, tudo o que ela conhecia havia se desfeito em um instante. A multidão agora olhava para ela, as acusações e medos da cidade pesando em seus ombros. E se tudo não passasse de uma grande armadilha? Guilherme, ainda confuso, balançou a cabeça. Mãe, o que está acontecendo? O grito dele puxou Margarida de volta, ainda segurando a mão de Eduardo, que permanecia inconsciente e vulnerável. Então, um grito final rompeu a tensão do momento. Fogo! Era alguém na multidão, o pânico se espalhando mais uma vez como onda. O céu, antes nublado, agora parecia um inferno. Margarida levantou a cabeça, percebendo que o verdadeiro perigo não era só Cândida ou Eduardo, nem mesmo segredos. Era a cidade inteira que havia sido manipulada.
Sussurros e olhares se tornavam cada vez mais pesados. Quem você realmente é, Margarida? A multidão questionava. E assim, com o passado se curtindo nas chamas, Margarida teve que decidir. Vale a pena descobrir a verdade, mesmo que ela destrua tudo o que ela conhece? Então, uma explosão mais forte sacudiu o chão. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e em um movimento rápido, uma estrutura desmoronou bem ao lado de Margarida. Cuidado! Alguém gritou. Mas já era tarde. As tábuas de madeira feridas pelo fogo caíram como um torrente. Margarida desviou a tempo, mas algo atingiu o chão diante dela. Um pacote embrulhado, intacto, que caiu como um raio. As pessoas se afastaram, a fumaça formando um véu ao redor. O que é isso? Margarida se agachou, seguindo seu instinto. Tentando afastar as chamas, desenrolou o papel. Eram documentos, uma série de fotos e papéis velhos. A data marcava vários anos atrás. O coração de Margarida disparou ao reconhecer algumas faces. A cada imagem que revelava, uma nova pergunta surgia. Quem eram aquelas pessoas? Sua mente girava. Margarida não! Gritou Guilherme, tentando puxá-la para longe, mas ela não conseguia desviar o olhar. Olhe, é o seu marido com Cândida. E quem é esse homem, com eles dois? Ele parece familiar. A revelação a atingiu como uma bomba. Era um amigo da família, alguém que ela pensava ter esquecido. Então, a verdade despencou como um muro entre ela e sua vida anterior. Eduardo, o que está acontecendo? A ligação estava ali, mas o pânico a impedia de colocar em palavras. Guilherme a observava, desesperado e perdido, sem saber que essa descoberta poderia mudar tudo e todos. As chamas dançavam ao fundo, e naquele momento, com o peso das revelações e do caos se aproximando, Margarida decidiu que se levantaria. Não importava mais o que estava em jogo. Ela tinha que entender. Eu vou descobrir a verdade, e não vou deixar isso me controlar. No entanto, as sombras do passado estavam mais próximas do que ela imaginava, e a noite prometia muito mais do que apenas verdades reveladas. Margarida estava paralisada. As verdades e mentiras dançavam na sua mente. Eu não posso acreditar que você me traiu, gritou, sem saber se referia a Eduardo ou a Cândida. A tensão pairava no ar, e as pessoas ao redor estavam em choque, esperando por algo explosivo. Guilherme olhava fixamente confuso, enquanto a vida parecia girar em câmera lenta. Cândida, com um sorriso cruel, ergueu uma mão. Você, Margarida, é apenas uma peça neste jogo, e eu sou a rainha. O grito dela ecoou, cortando a neblina do que estava acontecendo. Você não pode! Margarida queria gritar, chorar. E naquele instante, um relâmpago rasgou o céu. A chuva começou a cair. E em segundos, a praça se transformou em um cenário de caos. O barulho da água misturava-se aos gritos, e a fumaça aumentava, formando sombras sinistras. E então, um estrondo. O chão tremeu de novo, desta vez com força. As pessoas começaram a gritar mais alto, dúvidas e medos preenchendo o ar. Cuidado! Alguém berrou, enquanto tudo aos seus pés desmoronava. Mas o choque realmente veio quando uma figura cambaleante apareceu no meio da fumaça. Eduardo desmaiou. Ele caiu para o lado e a multidão parou. Um silêncio profundo envolveu a praça. O coração de Margarida disparou. Não! Eduardo, não! Ela correu até ele, os pés deslizavam na água e na lama. Quando Margarida chegou ao lado dele, o pulso dela parou. Ele estava ferido e a gravidade da situação atingiu como um golpe de punho. Levante-se! Por favor, acorde! Margarida implorou, a desesperança sufocando. Guilherme a seguiu, a expressão do menino em desespero se misturando com raiva. Ele estava ferido também, seu olhar carregado de dor.
Mas o que a deixou sem fôlego foi perceber que algo ou alguém se movia entre os destroços. Uma sombra com um manto negro apareceu de novo. Me deixe! Eu sou a verdade que vocês não conhecem. A voz ecoava como um relâmpago a dividir o céu. Margarida piscou os olhos, tentando ver melhor no meio da fumaça. Mas a figura desapareceu tão rapidamente quanto tinha surgido. Quem é você? Gritou Guilherme. Mas o medo e a confusão estavam no ar. E foi neste momento, enquanto todos estavam atordoados, que a figura revelou seu rosto. Era Lara. Estou aqui para ajudar! Gritou desesperadamente. Mas seu olhar carregava o peso de um segredo. Então, Margarida começou a entender. O choque congelou seu coração. Essa não era apenas uma mensagem. Era uma realidade que ela havia ignorado. Você também me traiu? Perguntou, ofegante. As pessoas ao redor começaram a murmurar. A desconfiança crescendo como fumaça ao redor. Cândida estava por trás de tudo isso, desde o começo. Meus erros não foram sobre você, foram sobre mim. Margarida sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Cândida, Eduardo, Lara, tudo que ela conhecia se esfacelava em segundos. A multidão agora olhava para ela, as acusações e medos da cidade pesando em seus ombros. Então um grito rasgou a atmosfera. Margarida, olhe! O que é aquilo? Era alguém na multidão, apontando para um clarão entre as chamas. Margarida virou-se e seus olhos se arregalaram. Um objeto brilhava na fumaça. A figura misteriosa aparecia novamente, com algo nas mãos, e Margarida sentiu o coração acelerar. A figura se aproximou mais, e as faces dos presentes passaram de confusão para terror. A nova revelação fez o estômago de Margarida revirar. Era um antigo diário, e a pessoa que segurava era outra conhecida de todos. Era Beatriz, uma amiga de infância que sumira anos atrás sob circunstâncias misteriosas. Escutem, se vocês não acreditarem em mim, acreditarem nesse diário, aqui estão as verdades que todos estavam escondendo. Beatriz gritou, sacudindo o diário, a voz pesada de urgência. Assim que as palavras saíram, o silêncio tomou conta da multidão. O diário pertencia a Eduardo. Margarida lembrou-se das histórias que Eduardo contava, mas agora elas pareciam mergulhadas em segredos obscuros. Cândida parou, com o olhar perdido, e uma expressão de pânico cruzou seu rosto. Isso não pode estar aqui. Como você? E desespero dela disparou um alarme em Margarida. O que mais poderia estar escondido nessa confusão? Guilherme puxou sua mãe pelo braço. Mãe, o que está acontecendo? O diário tem alguma coisa a ver com nós? Margarida mal podia responder. As chamas atrás dela dançavam perigosamente, mas a certeza do que estava por vir a fez hesitar. O que poderia ser revelado naquela folha amarelada por tempo e segredos? Tudo o que você precisa saber está aqui. Beatriz continuou, e Margarida sentiu o peso das palavras dela. Eduardo não é quem você pensa. A revelação cai como uma bomba. O quê? Margarida sussurrou, a visão embaçando. Todas as memórias deles repassando na sua mente como um filme. A chuva caía forte. A praça estava um caos. E a verdade se aproximava. Mas a dor do que viria poderia ser imensurável. A multidão. O olhar dos presentes. O coração dela na boca. Beatriz, com o diário em punho, tinha a capacidade de mudar tudo. E naquele instante, entre sombras e segredos, Margarida sabia que seus próximos passos determinariam não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. A revelação estava prestes a desmoronar tudo. E a pergunta se formou: até onde você iria para descobrir a verdade sobre quem está ao seu lado? O diário balançava nas mãos de Beatriz. A multidão estava presa em um silêncio nasal, quase palpável.
Margarida não conseguia desgrudar os olhos das páginas. Tudo aqui, tudo é uma mentira. Ela mal conseguia respirar. As revelações pareciam pesadas como pedras. Guilherme, puxando a mãe pela manga, tinha os olhos arregalados, sem entender completamente, mas sentindo a tensão. Beatriz parecia mais nervosa do que nunca. Por favor, Margarida, leia. Isso pode mudar tudo. A voz dela tremia, mas havia um desespero nas suas palavras que fez Margarida hesitar. Assim que pegou o diário, notou que havia um envelope escondido entre as páginas. Algo a alertou. Tinha que abrir. O que Margarida não esperava era encontrar ali um testemunho escrito em mãos trêmulas por alguém que ela nunca imaginaria. O nome fez seu coração disparar. Eduardo. Ela não hesitou em rasgar o envelope. As palavras eram apressadas, quase desesperadas, mas legíveis. Se você está lendo isso, significa que tudo deu errado. Cândida e eu temos um segredo sombrio sobre você e sua família. E seu filho? Margarida parou de ler. O pânico a consumia. Ela olhou para Guilherme, agora mais ansioso do que nunca. A multidão estava tensa, as vozes murmurando na distância. O que mais? O que está acontecendo? Mais flashes de negras memórias surgiam. Isso não faz sentido, gritou um homem na multidão. Parem com isso, alguém está mentindo. E assim, mais vozes começaram a sobrepor-se. Qualquer esperança que existia parecia desmoronar. Margarida levantou os olhos e viu Cândida. O semblante dela estava pálido e trêmulo, mas havia uma expressão de raiva mal contida em seu rosto. Não faça isso, Margarida, não! Cândida parecia prestes a perder o controle, mas com um movimento resoluto, ela se virou para a multidão. Escutem, Margarida não é o que parece. E com isso, o que ela fez em seguida foi devastador. Eu sou irmã dela. Margarida e eu, nós compartilhamos um passado. Ela só se esqueceu porque vivi na sombra. O impacto da revelação atingiu como um soco. Margarida ficou paralisada. O que Cândida estava dizendo? Irmãs? O que mais ela não sabia? Não pode ser, você está mentindo! As palavras saíram como um grito. Por que você acha que eu estava tão interessado na sua comida? Você era a única que ainda não conhecia a verdade. Cândida estava delirante, mas havia um brilho de sinceridade em seus olhos. Guilherme balançou a cabeça, sem saber o que acreditar. Você não pode acreditar nela, mãe. Ele olhou em volta, compreendendo que a tensão aumentava. O pânico já estava se espalhando novamente e as lutas pareciam iminentes. Margarida sentiu o chão tremer sob os pés. O diário caíra de suas mãos, as páginas se espalhando. Em meio ao caos, imagens de uma infância compartilhada com alguém que ela não lembrava tomaram conta de sua mente. Do que Cândida estava falando? Por que as memórias nunca voltaram? A chuva caía forte, intercalando-se com os gritos de desespero. Você acha que você está sozinha? Cândida continuou, mais confiante. Você teve uma vida, Margarida. Uma vida que você nunca quis lembrar. Margarida sentiu como se o mundo estivesse desabando. Como poderia um segredo assim ter restado escondido? Mas antes que Margarida pudesse responder, o chão se partiu sob elas. Um novo estrondo. As tábuas de madeira do palco começaram a rachar, e o pânico tomou conta da multidão novamente. Cuidado! Gritaram. As pessoas começaram a correr, e Margarida sabia que precisava agir. Com o diário em mãos e as novas verdades martelando em sua mente, ela olhou para Cândida. O que mais você não me contou? A adrenalina a impulsionava. A chuva mingava a tensão, mas cada gota carregava a urgência. Guilherme, ainda ao lado, tinha a expressão de alguém que estava prestes a descobrir o mundo que o cercava. Margarida tomou fôlego. E se a verdade for ainda mais cruel do que pensamos? Uma nova pergunta pairava no ar, e a resposta poderia mudar tudo mais uma vez. O que seria revelado a seguir?
O caos se espalhou pela praça. As chamas dançavam furiosas, e um som ensurdecedor fazia o chão tremer. Margarida tinha o coração na boca. "Cândida, você está mentindo!" gritou, mas a dúvida a consumia. O diário em suas mãos parecia cada vez mais pesado, como se o peso da verdade estivesse sufocando-a. Ao seu lado, Guilherme estava paralisado, a expressão de quem não compreendia nada. "O que está acontecendo, mãe?" Ele sussurrou, com voz trêmula. Margarida sabia que ele precisava de respostas, mas ela mesma estava perdida em um mar de incertezas. Cândida afirmava ser sua irmã. Essa reviravolta a abalava. "Você mente, Cândida. Por que não falou antes?" Margarida tinha que confrontá-la. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. A raiva de algumas pessoas se misturava ao medo. Olhares desconfiados se voltaram para Cândida, e ela percebeu que não teria por muito tempo o apoio que sempre teve. "Essas verdades não podem ficar ocultas por mais tempo", gritou Beatriz, segurando o diário como uma âncora em meio ao vendaval. A multidão se calou, como se uma corrente elétrica tivesse passado por todos. O silêncio era profundo, mas logo foi quebrado por explosões de vozes, cada uma tentando gritar mais alto que a outra. Margarida decidiu que precisava agir. A verdade, por mais difícil que seja, precisa ser revelada. E eu não vou mais deixar que secretos me impeçam de saber quem sou. As palavras surgiam como um grito de libertação. E no fundo, ela sentia que a liberdade não era apenas dela, mas de todos que estavam ali, enfrentando os fantasmas de seus passados. Quando o fogo começou a se alastrar, Margarida olhou para Guilherme. "Vá, pegue as pessoas e leve-as para longe." O pânico se espalhava, mas dentro dela havia uma determinação renovada. Ele hesitou, mas viu a força em seus olhos. "Eu vou ficar com você, mãe." "Tome cuidado," Margarida gritou enquanto observava o filho se afastar, mergulhando na multidão, ajudando os outros. Mas Cândida não estava disposta a ceder. A raiva em seu olhar crescia a cada segundo. "Você vai pagar por isso, Margarida." E então, como se as paredes começassem a desabar, o chão sob os pés de Cândida se quebrou. Ela caiu, e com isso uma fragilidade inesperada se revelava a todos. Margarida estava em choque. A vida de tantas pessoas, os segredos, tudo agora estava exposto. A multidão sentiu compaixão, um eco de suas próprias batalhas internas. "Cândida, não!" Margarida gritou. Mas havia algo em seu coração que começava a mudar. "Você não precisa ser assim. Todos merecem uma segunda chance." O olhar aterrorizado de Cândida fixou-se nela. "É tarde demais para mim." A voz dela falhava. E num ato involuntário, Margarida se aproximou. Quando suas mãos se encontraram, um novo tipo de energia percorreu a traça. Era a conexão que parecia perdida, o fio da esperança que ainda mantinha o vínculo, mesmo nas maiores adversidades. Enquanto as chamas começavam a se apagar, graças à chuva que caía, Margarida sentiu algo mudar dentro de si. Todos nós temos histórias, e todas importam. E naquele momento, a praça parecia se encher de uma luz renovada, algo que poderia conduzir todos ali a um novo começo. Mas a verdade que estava ali não se limitava apenas ao passado. O futuro estava nas mãos de cada um que decidisse se libertar das amarras que o prendiam. Quando os últimos gritos se dissiparam, a praça, agora em um semblante de calma tensa, tinha um novo propósito. "Tente novamente, Cândida, e se precisar, ajudo você." As palavras de Margarida foram sinceras, não havia ressentimento. Guilherme retornou ao seu lado, com os olhos brilhando de esperança. "Você está certa, mãe. Juntos somos mais fortes." A multidão começou a aplaudir. Parecia que as chamas não eram apenas fogo, mas a energia de transformação que envolvia todos ali. E mesmo com tanto ainda por resolver, Margarida percebeu que novos começos eram possíveis em meio aos escombros. E assim, enquanto as sirenes se aproximavam e a realidade se tornava opressiva,
Com o fogo se dissipando, Margarida fez um último olhar para Cândida. Uma nova conexão estava se formando. O que elas fariam com essas verdades reveladas? O que o futuro lhes reservaria? E você, o que achou desse desfecho? Não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso ajuda muito. Quero ver a seção de comentários inundada com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs do canal Co.